pessoal, quando falamos no planejamento digital, né, algumas pessoas podem entender, né, que quando você tem um software de planejamento digital em cirurgia ortognática, o software resolveria, né, ou faria tudo o que antigamente a gente precisava fazer quando a gente não tinha a ferramenta do software, né, o planejamento digital. No entanto, o que realmente acontece, né, é o contrário, né? Os softwares que têm boas ferramentas fazem com que quem tem experiência em planejamento facial faça o que? Enxergue melhor as diferenças, enxergue o que deve ser mudado e muitas vezes, e muito mais importante, é o que não deve ser mudado, tá? Então, por exemplo, nessa situação, a gente pode observar que o paciente apresentava esse sorriso, né? Até no corredor bucal a gente consegue ver uma certa diferença, né? Não é muito grande, mas existe, né? Uma diferença na exposição dos dentes. A gente consegue ver que existe um desvio da linha média, né? Mas essa foto, ela foi bem orientada. É uma foto que foi clinicamente orientada, ou seja, a gente deu ao software uma informação da onde realmente existiam as alterações, né? E essa foto, quando a gente leva para o planejamento 3D e a gente sobrepõe uma pele, né, a pele do paciente sobre a foto, né, a gente começa a entender um pouco melhor, né, aonde as modificações realmente devem acontecer, né? Então, aqui está a foto do paciente, né, aonde que realmente a gente consegue enxergar e ver as alterações, né? E quando a gente fala nessa alteração, né, e a gente observa dentro de uma orientação automática, onde a gente tem um valor aqui que é o IO, né, e esse IO diz respeito à diferença, né, na projeção lateral, ou seja, quanto de projeção lateral existe diferença entre os molares e realmente entre a base do crânio, a gente começa a entender que, baseando-se naquele sorriso que não existe grandes diferenças e a gente entende que a gente deve corrigir esse volume, a gente acaba muitas vezes, né, essa diferença numérica que aqui apareceu, que está correta, né, muitas vezes a gente acaba corrigindo demais o que não precisava e o que começa a aparecer depois da cirurgia como uma diferença para o paciente, né? E o paciente vai entender que ele está torto, que não ficou bem posicionado. Por quê? Porque muitas vezes a gente quis corrigir a diferença numérica, mas não lembrou que aquela diferença numérica, muitas vezes, ela não tem significado clínico. Por quê? O paciente teve o quê? Durante o crescimento, teve compensações dos tecidos moles. E se a gente voltar lá para o sorriso do paciente, a gente vai ver que realmente existiu uma compensação de tecidos moles, que não deixou essa diferença na estrutura esquelética tão notável, tá? Então, ter software não significa que o software vai fazer tudo. Não significa que o cirurgião que está começando vai conseguir planejar que nem o cirurgião que tem mais de 20 anos de experiência, com mais de 1000 análises faciais, né? Então, o software pode ser muitas vezes até uma arma, né, na mão do cirurgião não tão experiente, tá bom? Então, segue a dica. Planejamento digital, porém, orientação de cabeça. Orientação da cabeça dá a informação ao software, a informação correta que ele precisa para que a gente possa interpretá-la clinicamente e sim ter o resultado final na posição dos maxilares. Grande exemplo, dá ao voo, né, ao plano de voo, ao curso do voo, as orientações e coordenadas corretas, porque se a gente não der, o avião vai pousar no lugar errado ou o destino, né, vai ser o errado que aquele que se tinha estabelecido.